Linguística. Se passamos agora da psicologia à linguística, encontramos-nos em presença de um sistema de interações interdisciplinares também intenso, mas cujo desenvolvimento era mais imprevisto. A psicologia, que estuda a vida mental não desencarnada, mas constantemente solidária com as reações nervosas e endocrinológicas do organismo inteiro, as ligações desta disciplina com a biologia são naturais, tanto quanto com a sociologia e as outras ciências humanas. Ela se situa, pois, na encruzilhada das ciências naturais e das ciências sociais. A linguística, em compensação, poderia parecer muito mais independente das primeiras e sua autonomia parecia garantida pela natureza, ao mesmo tempo estritamente humana e sociologicamente institucionalizada de seu objeto. O estudo das correntes atuais desta disciplina fornece-nos um quadro inteiramente diferente do que se poderia prever há alguns decênios. Ao querer destacar os modelos mais gerais, dos quais depende a permuta interindividual que assegura a linguagem, é-se naturalmente levado a recorrer à teoria da informação. Ora, cada um sabe da ligação estreita que se estabeleceu entre as noções de informação, de negentropia e de entropia propriamente dita, de tal modo que para dominar o emprego dessas noções em linguística geral, certa cultura termodinâmica é de evidente ajuda. Leia-se a esse respeito a obra recente de um físico como O. Costa de Beauregard, Le Second Principe de la Science du Temps, e se perceberá quanto às considerações termodinâmicas, biológicas e psicolinguísticas são atualmente independentes, dissociando-se nesta obra sugestiva a metafísica pessoal e um pouco aventurosa do autor e sua argumentação técnica. Ver também os numerosos trabalhos de B. Mandelbrot. A linguística estatística conduz a certas leis, que, como a lei de Zipf, se encontram no terreno da taxonomia biológica, donde uma primeira conexão entre a linguística e a biologia. Mas este encontro é devido à natureza das coisas, isto é, à estrutura interna das formas, de que devem dar conta as classificações botânicas e zoológicas, ou só se atém à convergência entre as atitudes do classificador e a dos sujeitos da língua. A segunda solução é a mais provável, uma vez que, se a classificação tem êxito, é sem dúvida então mais ou menos baseada nas realidades a classificar. Mas é hoje em dia um segundo campo de encontros bem mais urgentes com a biologia. A função da linguagem é um caso particular desta grande função
que os especialistas da afasia denominam função simbólica e que é melhor chamar, numa terminologia saussuriana, de função semiótica, que se acreditava reservada ao homem, existe no animal. A linguagem das abelhas, descobertas por V. Fritsch, a dos golfinhos, que se estuda de perto atualmente, as condutas sociais dos chimpanzés, a propósito das fichas de distribuidores automáticos, experiências de Wolff, etc. Testemunham a existência de formas particulares da função semiótica, cujas diferenças e elementos comuns com a linguagem humana estão prestes a ser determinados. A constituição de tal semiologia comparada não poderia realizar-se sem permuta com a biologia. A semiologia geral interessa naturalmente, sobretudo, aos comportamentos humanos, mas mesmo neste terreno, a linguística não poderá levar aí senão estabelecendo relações interdisciplinares com muitos outros ramos do saber. A etnografia, como a vimos acima na seção Antropologia Cultural, assim como as partes da sociologia que se ocupam dos sinais e dos símbolos coletivos, que ultrapassam o domínio da linguagem no sentido estrito, o estudo de todo o setor das representações coletivas que não se cristalizam em sistemas racionais, mas em mitos e em ideologias, e constituem assim um pensamento simbólico, que depende de uma interpretação semiológica, mais que de história do saber. Enfim, os estudos sobre o simbolismo individual, do jogo simbólico da criança à imagem mental, passando pelo simbolismo inconsciente, no sentido freudiano, etc. Por mais díspares que possam parecer essas diversas correntes de pesquisa, todas incidem sobre relações de significantes e significados, e não sobre as propriedades intrínsecas de objetos ou de conceitos considerados em si mesmos. Quanto às interdependências diretas entre a linguística e a psicologia ou a sociologia, tratamos disso acima, das seções Sociologia e Psicologia Contemporânea. Resta um problema considerável na ordem do dia de várias pesquisas atuais e cujo futuro é de natureza a influenciar profundamente as ciências humanas e sua epistemologia. É a das relações entre a linguística e a lógica. Todo o movimento do empirismo lógico contemporâneo, que perde terreno após o apogeu que seguiu a conquista dos Estados Unidos da América pelos emigrantes do Círculo de Viena, mas que continua muito importante nos países anglo-saxões, tende a apresentar a lógica como uma simples linguagem e não como um sistema de verdades necessárias. Sintaxe e semântica gerais, tais seriam alicerces da lógica formal, eventualmente com uma pragmática, Boris, mas reduzida ao grau de regras para a boa utilização da linguagem.
Na Enciclopédia pour l'unité de la science, que é a suma da escola, desculpe o francês aí, tá? Não sei francês. O grande linguista Bloomfield proclama assim que a lógica e a matemática inteiras, o que só faz um deste ponto de vista revolucionista, não consistem senão num jogo de manipulações linguísticas e que os retardatários que se obstinam em procurar nessas disciplinas sistemas de conceitos dependem da teologia ou da crítica literária, mas nada tem a ver com as próprias ciências. A epistemologia genética que representamos tende, ao contrário, a demonstrar, por vias psicogenéticas, que as raízes da lógica devem ser procuradas ao nível sensório-motor e que existe anteriormente à linguagem e ao nível de suas subestruturas, uma lógica das coordenações de ações que comporta as estruturas fundamentais de ordem e de encaixe. A linguagem fica então, sem dúvida, condição necessária de conclusão das estruturas lógico-matemáticas, mas não poderia constituir-lhes a condição suficiente. Além dela utilizar os dados neurológicos, psicológicos e sociológicos, estes últimos principalmente no domínio da análise das técnicas necessárias à discussão do problema. Acontece que a linguística contemporânea aborda mais ou menos diretamente a propósito das conexões entre os modelos estruturalistas e as estruturas lógicas, e isso de maneira muito mais positiva e prudente do que os exageros de Bloomfield o deixassem supor. É assim que Regev-Malev entrevê a existência de um nível subbiológico ao qual essas conexões se prendem, mas sem redução da lógica à linguagem ou o inverso. Mencionamos a título de anedota que fomos convidados, certa vez, por um estruturalista muito conhecido a expor nossas teses sobre a lógica e a linguagem em seu seminário. Depois que seus colaboradores, inspirados, aliás, muito mais pelo empirismo lógico que pelo estruturalismo de seu mestre, nos tinham fatigado, este último tomou a palavra para dizer que não via em nossa exposição sobre a lógica das coordenações pré-verbais de ações nada que não fosse aceitável em sua perspectiva linguística. Em suma, existe um problema central cuja solução só poderia ser procurada num terreno decididamente interdisciplinar.